Ô, Vitor, você tem um batalhão de amigos aqui nessa cidade. E posso te dizer uma coisa, pode ter gente que não gosta de mim, mas eu nunca senti raiva de ninguém, nunca persegui ninguém, eu só procurei ajudar. Então, o fato de eu acreditar em religião, acreditar ou não em Deus, eu não tenho medo, se ele existir, de comparecer perante ele, porque eu nunca procurei prejudicar quem quer que seja na minha vida. Então, eu compareço agora de cabeça erguida. Ô Vitor, agora vamos fazer uma outra pergunta para você. Você foi professor. Você torturou algum aluno com um negócio Nunca dei uma bomba na minha vida. É meu? Porque eu achava que só do aluno ir lá na classe, ficar lá 4, 5 horas estudando, já era o suficiente para ele não perder um ano. Eu tomei bomba um ano por causa do professor Nicanor, de inglês, uma idiotice, pai do doutor Aloysio e do doutor Enéas. Meu colega. Eu tomei bomba. Eu sei que ele era pastor. Presbiteriano. Então, eu achava que não é que uma injustiça, eu devo ter merecido a bomba em 1957. E você foi depois professor de inglês. Exato, exato. Então, mas eu nunca dei uma bomba. Quando o aluno ia mal, eu dava um trabalho para ele fazer para poder resgatar, aumentar a nota para que ele não tomasse bomba. E impedir que muitos tomassem bomba nos conselhos de classe, viu? Porque eu achava que só do aluno ir lá, ficar 4, 5 horas, já merecia passar. Essa política que o governo teve aí e que muitos censuram, hoje em dia, então, não sei, tem muita, na minha época não tinha. Eu fui da época que aluno apanhava dos professores, pelo menos no primário. Eu tive um professor, seu Edson Arnaud Caetano, que batia. Eu levava a bolsa, em mim ele nunca bateu, mas ele batia nos alunos. Puxava o cabelo, tem muitos alunos aí que tem falha de cabelo, que ele torcia e puxava. Era muito comum isso. Eu escrevi isso ao coronel, eles batiam. O beliscão era comum. E as famílias apoiavam. As famílias apoiavam, porque estavam achando que o professor estava ensinando, estava corrigindo os filhos deles e fazendo bem para eles. Hoje não, eles querem pôr o professor na cadeia, né? O professor faz qualquer coisa, eles querem prender o professor. O aluno às vezes é um demônio dentro da classe e eles querem culpar o professor. Você teve algum problema de indisciplina na classe com alunos? Uma única vez. O pai trabalhava aqui para o clube, ele também. Eu dei um trabalho para a classe e ele pura e simplesmente tirou um xerox, que ele ia tomar bomba lá no IETC, e eu falei, xerox não, né? Tem dó, né? Pelo menos procura ler alguma coisa e escrever, copia do livro alguma coisa, e acabei brigando com ele, mas era mágoa dele de alguma coisa que ele era daqui do clube. O pai era cobrador e ele era também, entendeu? E o pai era meu amigo. Entendeu? Mas você não chegou a reprová-lo por causa disso, não? Só não, nunca dei bomba na minha vida, para aluno nenhum. Tive milhares de alunos. Eu era o protetor. Eu não conheço Delfinópolis, mas em Delfinópolis, os velhos lá, quase todos me conhecem, porque eu fui professor deles aqui no Colégio Agrícola e eu era o protetor deles. Qualquer problema que eles tinham, eles vinham e era comigo. Entendeu? Pedir ajuda para mim. Por que velhos? Porque faz muitos anos, foi em 71, 70. Que você estudou, lecionou lá. Professor lá. Mas você eles todos me conhecem e sabem que isso que eu estou falando é verdade. Você lecionou quanto tempo ali no Colégio Agrícola? Uns 3 anos. Uns 3 anos. A sua militância no magistério mais longa foi no Torquato Calil? Eu dei aula em vários lugares. Patrocínio, Jericoara.
Ribeirão Preto, Ituverava. Universidade. Ô Vitor, agora vamos falar um outro aspecto aqui, uma outra ala da sua vida. Você foi político, foi um vereador dinâmico, presidente da Câmara. E qual era o seu partido na época? Era Arena. Arena? Sim, eu sempre fui a favor da Revolução. Certo. Eu era favorável e continuo sendo até hoje, você quer saber, viu? Mas não sou de direita. Eu abomino tanto a direita quanto a esquerda. Eu diria que eu sou um democrata, um liberal, só isso. Mas aqui em Franca é mentira que eles torturaram gente aqui. Eu era presidente do diretório da Unesp, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, nos anos dourados, em 1968. E lá pululavam de comunistas lá na faculdade. O professor Jean de Lambert suicidou por causa de perseguição lá dentro da faculdade. Pulou do prédio Franca do Imperador, ele não era o Jean de Lambert, ele adotou esse nome, mas ele era de uma colônia da França em algum lugar, mas era um bom professor. Mas pegaram no pé dele e ele suicidou. E eu sei até quem pegou, e por uma ironia do destino eles foram enterrados juntos. A faculdade comprou um túmulo no cemitério, eu ia sempre lá, depois eu perdi fazer uma visita. Era um túmulo sem lágrimas, sem lembranças, sem ninguém que fosse visitar. Eu ia alguns anos atrás, mas os restos mortais dele já não estão mais aqui. Eu tenho muitas histórias interessantes a contar, até dos judeus, que tem um monte de ossos cristãos nos cemitérios israelitas lá em São Paulo. Em São Paulo. Ô Vitor, como que você entrou na política? Você sempre foi aguerrido, assim, Sim, presidente de Grêmio? Eu sempre fui um guerreiro, sempre. Eu sempre fui contestador, sempre. Mesmo na época da Revolução, Sim, mas eu era a favor do governo. Você era a favor do governo? Sim. Defendendo. Eu passei a dar aula no Champagnat porque o irmão Francisco de Maté, naquela época, eles eram a favor da Revolução. Certo. Os maristas. Sim. Ele me levou para dar aula lá, eu ainda estava estudando na faculdade, eu ainda não tinha me formado. Porque eu era do lado deles, mas não, eu nem pensava nisso, eu nunca gostei do comunismo. Eu sei, mas você falou uma coisa que em Franca, aqui nessa região, não teve perseguição de tortura. Mentira, mentira. Ó, eu vou falar uma coisa que você vai detestar. Você vai detestar, estou falando antecipadamente. Se você quiser omitir isso aí depois... Fala o que você... Aqui... Eu acho que as três coisas, uma delas desapareceu, que tem potencial para acabar com a humanidade. A primeira delas, religião. Uhum. A segunda coisa, o comunismo. E a terceira coisa, drogas. O comunismo foi para o espaço, né? Explodiu igual uma bolha. Tem comunistas ainda, mas eles já não têm a força que tinham. Mas a religião, olha, esses atentados aí, isso é uma coisa tão absurda. Isso por quê? Porque o profeta deixou que devia mandar, era o sobrinho dele, ou era o cunhado. Que interessa isso? Tem as grandes guerras estão ligadas às religiões. Sempre a religião. Quando é assunto de dinheiro, elas chegam no acordo das nações. Mas quando é assunto de religião, não chega. Faz as reformas. Eles não chegam num acordo. Isso é devido à imbecilidade humana. Intolerância. Intolerância também. Intolerância, né? Ô Vitor, aqui em Franca, por exemplo, na sua época, os vereadores da sua época aqui, quem é que era seus colegas? Eu vou tentar lembrar, Você vai tentar. Parte já morreu. Olha, eu vou falar os que morreram. Zé Merco. Foi meu colega. Zotti, o Nelson Barbosa. Jerônimo Rosa, o
O Ronaldo. Pucci, o Zé Ricardo Pucci. Zé Ricardo Pucci. O Michel Astum. Michel Astum. Professor. Bom, os vivos tem o Zé Marcos Bertelli, o Ari, que tá Ari Balieiro. Eu, o Moacir de Almeida, o Sidney Rocha, o Zé Marcos Bertelli. Os outros morreram. O Ronaldo Manja, o professor. Mas eu tenho um artigo desse meu livro, é só ler. É só ler, dessa turma. Eu queria, você falando, tem um outro vigor. Mas você foi presidente. Um livro meu. Eu sei, você foi presidente. É só você ler lá sobre a Câmara Municipal. Mas a força que eu quero aqui é a sua voz, você falando com essa espontaneidade. Força, né? Ô Vitor, que coisa boa, viu? Prefeito que você trabalhou aqui como presidente. Eu era um candidato forte, mas eu fui. Você nunca ouviu falar isso. Eu faço uma aposta com você. Sim. Eu fui cristianizado. Já ouviu falar? Não sei o que é. Então aprende. Quando o Getúlio saiu, os candidatos fortes eram o Cristiano Machado, era o brigadeiro Eduardo Gomes, né? Sim. Gomes, e o... Quem que sucedeu o Getúlio, meu Deus? A Eurico Dutra, que ele apoiou. Sim. O Cristiano Machado era um candidato fortíssimo. Cada um teve quase só um deles, o Dutra, com o apoio de Getúlio, que teve mais de 3 milhões de votos. Mas os outros dois alcançaram quase 3 milhões de votos. Tanto... Não, foi quando o Getúlio foi candidato que foram os três. O Getúlio, o Eduardo Gomes e o Cristiano Machado. Aí o Cristiano Machado, o partido abandonou ele para apoiar o Getúlio. Nós éramos 10 candidatos, eu fiquei quase que em último lugar. Eu era um candidato forte, fiquei fraco. Mas eu não era um vereador assim popular como você pensa. Eu não cuidava de caminhão de terra. Quando alguém me pedia um caminhão de terra, eu falava para o Merco Granzotti, o Merco, o Granzotti, vê se você arruma um caminhão de terra para esse homem aqui em tal endereço, e falava para a pessoa, quem arrumou foi o Merco, foi o Granzotti, eram meus amigos, todos eram meus amigos. Certo. Tanto é que para presidente da Câmara, apesar de terem tentado me puxar o tapete, porque sabiam que eu ia ser candidato a prefeito, o Cid tinha interesse em puxar o tapete, ele, o Michel e o Moacir de Almeida, o Hélio Rubens votou para mim, o Jerônimo Rosa votou, eram todos do MDB. Eu tive 12 votos dos 15. Eles tinham fechado questão e o Zé Marcos, que deveria votar para mim, não votou, não ia votar, eles ofereceram a presidência para ele. Como ele era mais velho do que eu, ele teria ganho e ia empatar, porque o Ari Balieiro viajou. Eu localizei o Ari no Rio de Janeiro e falei, ô Ari, porra, você sabia que você tinha que estar aqui para votar. Você vai me fazer perder a eleição de presidente da Câmara, vai empatar. Ele falou, não, eu vou embora. Largou a família no Rio de Janeiro, viajou a noite inteira no ônibus, chegou 7 horas da manhã, aí desempatou. E os do MDB que queriam votar para mim, como estava com questão fechada, eles iriam votar no Zé Marcos. Eu ia perder a eleição, o Zé Marcos. Certo. Aí eles deixaram de fechar a questão e deixaram livres os vereadores do MDB. Aí o Jerônimo Rosa votou para mim, o Hélio Rubens votou para mim. Só votaram 3 contra mim do MDB, foi o Moacir de Almeida, são meus amigos, o Sidney, meu amigo, e o Michel, meu amigo também, perdeu o filho também em acidente. Eram meus amigos, a gente tinha amizade. Apesar das brigas, tinha. Ali era uma questão política, só isso. Mas eu tive 12 dos 15 votos. Você ficou 2 anos na presidência? Naquela época eram 2 anos. Eram 2. Não é que eu fiquei, ganhei e fui reeleito. Eram 2 anos. 2 anos. E eu fiz essa Câmara aí, quis meter a boca na época, porque ela não tinha nem as cadeiras do plenário, você tinha que pegar
era onde hoje é o foi o sanitário, virou sanitário depois. Eu aumentei a Câmara, fiz várias salas, eu tripliquei o tamanho da Câmara e passou a ter um plenário. E o Facuri uma vez disse para mim, pô, mas a Câmara não precisa disso. Ficou meio assim, né? Passado uns tempos ele reformou o escritório dele na fábrica Calçados Roberto e me chamou para ir lá. Eu sou amigo dele. Falei, ué, Facuri, mas para que você quer uma sala tão bonita assim? Pô, você falou que a Câmara não precisava de uma sala adequada. Eu fiz e não levei para minha casa a Câmara. Não era minha. Ela ficou para a cidade e serviu durante 30 e tantos anos a cidade. E, no entanto, você fez a mesma coisa aqui, mas na ocasião você ficou contra. Ô, Vitor, eu estou lembrando aqui, eu vou cutucar você. Tinha um quadro lá na Câmara, eu não sei se ele subiu, galo brigando lá. Como é que é? Não via nada ali é um local de discussão mesmo. Não era rinha. Briga. Não, nós éramos amigos. Eu estou lembrando os aqui. Os vereadores eram os amigos. Certo. Você entendeu? Eu me lembro, às vezes algum até abusava das coisas. Se eu voltasse no tempo, eu poderia falar de assunto meu e do Sidney, que aconteceu aqui no Miss Franca, mesmo lá dentro da Câmara, outra vez com o Mercury, que ele disse que o Mercury estava falando palavras glúteas. Aí o Mercury achou bom, eu chamei o Mercury, eu também era venenoso, porque o Sidney gostava de aparecer como se fosse o grilo falante do Walt Disney na Câmara. Sim. Ele gostava de ser a consciência da Câmara, quando ele tinha o programa dele, Boca no Trombone. Aí ele gostava de agir como se ele fosse a consciência da Câmara. E eu pus o apelido dele de grilo falante, que ele era o grilo falante da Câmara. Aí eu falei, bom, Mercury, ele está falando que você está falando pela... Posso falar o palavrão? Fala! Pela bunda. Que palavra glútea pela bunda. Aí o Mercury quis correr atrás dele para tirar satisfação. Tirar satisfação. Saiu era uma maneira de mas as nossas brigas não são como as de hoje. As brigas de hoje, eles têm ódio uns dos outros. Nós não tínhamos isso. Ô, Vitor, agora eu vou falar hoje, não, acho que foi ontem que eu ouvi uma expressão que eu fiquei olhando assim, chamava assim o poder, o fascínio do poder. O grilo falante era a consciência do Walt Disney, viu? Nos personagens do Walt Disney, do gibizinho, era ele com o terninho e o guarda-chuva, que era a consciência do Walt Disney, que falava no ouvido dos outros personagens dele. Eu sei. Vitor, o poder, o fascínio do poder. Na política isso é uma coisa muito... Eu não tenho mais esse tipo de vaidade. Eu diria para você, eu posso... Pode falar. Posso... Eu antes pensava assim, vou falar duas coisas interessantes.